Escola Bíblica Dominical, Igreja Júbilo Jandira, Classe Semeadores de Cristo. Estamos estudando lições da Palavra de Deus, os Evangelhos, uma história, 4 dimensões. Hoje nós estaremos estudando a lição 4, parte 1. Oremos neste momento. Senhor meu Deus, te dou graças por termos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Eu rogo que o Senhor nos dê sabedoria dos altos céus, entendimento, e que possamos guardar no nosso coração e colocarmos em prática, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lição 4, Marcos, o Evangelho do Servo. Texto áureo. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, 45. Texto bíblico básico. Encontramos no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 13. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como uma pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Também encontramos o livro capítulo 9 de Marcos, versículos 30 a 35, assim. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essa palavra, e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. A palavra introdutória. A tradição atribui a João Marcos a autoria do primeiro e mais curto evangelho, Atos capítulo 12, versículo 12. William Hendrickson, proeminente comentarista bíblico, afirma que esse evangelho teria sido composto para atender a um pedido urgente dos cristãos de Roma, que desejavam ter um resumo dos ensinamentos de Pedro naquela cidade. Foi escrito entre 55 e 70 depois de Cristo. Considerado um filho na fé do apóstolo Pedro, encontramos em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, João Marcos era filho de Maria, Atos 12, versículo 12, e sobrinho de Barnabé, Colossenses capítulo 4, versículo 10. O evangelista acompanhou Paulo e Barnabé a Antioquia, Atos capítulo 12, versículo 25, e atuou como um cooperador na primeira viagem missionária, Atos capítulo 13, versículo 5. Entretanto, por alguma razão desconhecida, acabou desistindo dessa viagem. Atos 13, 13. Marcos pode ser considerado o relato inaugural da vida de Cristo. Com apenas 16 capítulos, o texto serviu de fonte a Mateus e Lucas. No decorrer de seus escritos, esse sobrinho de Barnabé, Colossenses capítulo 4, versículo 10, apresenta Jesus como divino servo de Deus, enfatizando muito mais as suas obras que qualquer outro evangelista. Nesse livro vemos continuamente Jesus em ação. Os eventos sucedem-se logo ou imediatamente, expressões usadas mais de 40 vezes no texto. Marcos apresenta um Cristo que trabalha no e para o reino. Um Cristo que vai de um lugar a outro pregando a palavra, curando os enfermos e libertando os cativos. Essa, aliás, é a mais surpreendente mensagem dos evangelhos. Jesus veio para servir.
Marcos capítulo 10, versículo 45. O servo é apresentado. Marcos não descreve a genealogia do Messias, tampouco fala o seu nascimento. Isso é significativo, pois Jesus está sendo apresentado como servo. Um rei precisa ser identificado dentro de uma genealogia, assim fez Mateus, entretanto um servo não. O primeiro evangelista mostra Jesus sempre em atitude de serviço a Deus e aos homens, em suas mais prementes necessidades. Marcos capítulo 9, versículo 35, 10, 44, 45 e 51. Com retratos curtos, claros e poderosos, Marcos apresenta-nos o fiel servo de Deus, o único a quem devemos imitar. Nesse evangelho, lê-se a maravilhosa história daquele que deixou a glória celestial para ser o fiel servo de Deus. Para os que desejam servir ao Senhor com afinco, Marcos funciona como um rico manual. O servo foi preparado. No tempo do anonimato, mesmo sendo o Pai da eternidade, Isaías capítulo 9, versículo 6, Cristo submeteu-se ao tempo para servir aos propósitos eternos. Nenhum detalhe sobre os primeiros 30 anos de Jesus é mencionado em Marcos, mas aqueles anos de anonimato foram essenciais em sua preparação humana, tendo em vista a grande obra que realizaria. Marcos é o único evangelho a mencionar que Jesus era carpinteiro, Marcos capítulo 6, versículo 3, diferente de Mateus, que o apresenta como filho de carpinteiro, Mateus 13, 55. Isso nos indica que durante o tempo da obscuridade, Jesus esteve em contato com as labutas cotidianas, assim como qualquer outro ser humano. Mesmo sendo o Deus do haja, Gênesis capítulo 1, versículos 3, 6, 14, João capítulo 1, versículos 2 e 3, na condição de servo, ele aguardou o tempo certo para iniciar a sua obra. No batismo. O batismo de João era de arrependimento para remissão de pecados. Marcos capítulo 1, versículo 4. Assim, ao vir Jesus, o batizador declarou, em forma interjetiva, que ele não precisava submeter-se ao batismo de arrependimento. Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Mateus capítulo 3, versículo 14. No entanto, como servo obediente e exemplar, Jesus, mesmo sendo o Santo Filho de Deus, foi batizado para cumprir toda a justiça. Mateus capítulo 3, versículo 15. A ordenança que Jesus deixou em Marcos 16, 16 acerca do batismo, talvez pudesse ser questionada por aqueles que não quisessem assumir tamanha responsabilidade caso Cristo não tivesse sido batizado. Mas ele, o padrão e exemplo de justiça para todos os servos, decidiu voluntariamente ser batizado. Pelo Espírito Santo, Jesus desceu às águas batismais em obediência ao Pai. Ao levantar-se delas, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele. Marcos capítulo 1, versículo 10. O carpinteiro de Nazaré precisava ser revestido com o poder do Espírito Santo. Assim do Jordão que saiu, e o Espírito o conduziu ao deserto. E ao retornar do deserto para a Galileia, continuou no poder do Espírito, realizando sua obra. Em Atos capítulo 10, versículo 38, lemos que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O servo preparado. Em uma vida de oração. A vida de Jesus como servo de Deus foi regada à oração. Não apenas em Marcos, mas em todos os evangelhos encontramos muitas referências a esse fato. Em Marcos 1,35 lemos: E levantando-se de manhã, muito cedo,
estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. A frase "e ali orava" está em um tempo verbal que indica uma ação contínua no passado. A vida de oração de Jesus era planejada, privada e prolongada. Então agora nós estamos encerrando essa primeira parte desta lição e antes do até a próxima aula, quero fazer algumas recomendações para o estudo diário. Temos aqui uma sequência de referências para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, com temas em que podemos exercitar não só a leitura, mas um estudo diário da Palavra do Senhor e compreender esta mensagem maravilhosa do Evangelho segundo São Marcos. Deus os abençoe e até a próxima aula.